Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Iniciando a nossa semana, segunda-feira. Então, hoje no nosso horário nós temos língua portuguesa. Na aula anterior, né, a gente trabalhou as frases interrogativas diretas e indiretas. E ficou de vocês responderem aí a atividade da página 41, né? 41 e 42, aliás. Então, ficou para vocês responderem e hoje nós vamos fazer a correção, tá certo? E depois vamos seguir para a interpretação dos textos que foram nas próximas páginas. Mas nós vamos iniciar, né, aqui a correção dessa parte das frases interrogativas diretas e indiretas. Então, era a questão 8, né? Era dando continuidade, mas eu não quis confundir, então passei para a aula anterior. Leia as frases e depois responda ao que pede, ao que se pede. Quantos anos você tem? Quero saber quantos anos você tem. Então, nós tínhamos aí duas frases, né? Essas duas frases, elas são frases interrogativas, porém, nós temos elas com uma pontuação diferente, né? Então, que sinais de pontuação foram usados para finalizar as frases? Então, na primeira frase, você ia responder que na primeira frase foi usado o ponto de interrogação e na segunda frase foi usado o ponto final, né? Então, era essa a resposta da letra A. Na primeira frase foi usado o ponto de interrogação e na segunda o ponto final. B. Com base nisso, como as frases são classificadas? Eu já respondi anteriormente, né? Elas duas são classificadas como frases interrogativas. C. Que pronome interrogativo foi usado nas duas frases? Então, nas duas frases, eles usaram, né, o pronome interrogativo quantos, né? Na primeira era quantos anos você tem, na segunda era quero saber quantos anos você tem. Então, o pronome interrogativo usado aí foi o pronome quantos. D. Você observou alguma diferença de conteúdo nas duas frases ou elas transmitem a mesma ideia? Então, não há diferença de conteúdo aí, né? A gente dá para entender que a pessoa quer saber quantos anos a pessoa tem, né? No caso, independente de ser uma frase com pontuação interrogativa ou com ponto final, o conteúdo delas é o mesmo, é saber quantos anos a pessoa tem. Então, seria essa a resposta. Que você ia escrever de acordo com suas palavras, né? Não precisa ser exatamente tal qual eu estou dizendo aqui, mas é dentro desse contexto, tá certo? Que as duas transmitem o mesmo conteúdo, porque dá pra gente identificar nas duas frases que a pessoa quer saber quantos anos tem, né? Quantos anos a outra pessoa tem. Na página 42, tinha um lembrete aí. Como você pôde observar, há duas formas de se fazer uma pergunta. Por meio de uma frase interrogativa direta, que é aquela que já vem com o sinal de interrogação e que de cara a gente já identifica que é uma pergunta, que é quantos anos você tem? E a segunda forma é a frase interrogativa direta, que é uma pergunta com ponto final, porém a gente identifica que é uma pergunta que a pessoa quer fazer uma pergunta a alguém, né? Que é quero saber quantos anos você tem. 9. Leia estes trechos extraídos do texto e depois faça o que se pede. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Grande ou pequena, era de um tamanho só, lá isso era. Só não sabia direito qual era. Aí, letra A. Circule os pronomes interrogativos presentes nos trechos que você leu. Então, nesse trecho, você ia circular os pronomes interrogativos. E quais eram eles que você ia circular? Era o que era no primeiro trecho, né? Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho, e que muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Então, era o que. Já na segunda parte, né, do trecho, era qual, que é grande ou pequena, era de um tamanho só, lá isso era. Só não sabia direito qual era. Então, na primeira parte, né, vocês iam circular o que, e na segunda parte vocês iam circular o qual, que eram os dois pronomes interrogativos presentes aí nesse trecho do texto. Na letra B,
você ia copiar no espaço aqui abaixo, né, as frases interrogativas indiretas que aparecem nesses trechos. Então, a primeira era: e muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Então, essa era a primeira frase. A segunda era: só não sabia direito qual era. Então, vocês vão escrever essas duas frases aqui na letra B. A primeira, eu vou repetir. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Lembrando que você tem que colocar a frase entre aspas, porque não é uma frase sua, você tirou do texto. E a outra, só não sabia direito qual era, então coloca também entre aspas. C. Converse com o professor e os colegas e responda como essas frases poderiam ser escritas de forma a se tornarem frases interrogativas diretas ou indiretas. Aliás, aí só na forma interrogativa diretas, né? Eu disse indiretas, mas é só diretas. Então, a primeira frase, né? E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Você poderia transformar ela numa frase interrogativa direta. Uma possibilidade era: que tamanho é esse, afinal de contas, né? E botar a interrogação. Que tamanho era esse, afinal de contas? A interroga. Aí ficaria uma frase interrogativa direta. E a outra, qual é? Eu não sei direito, né? Então, qual é? Eu não sei direito se sou grande ou pequena. Pronto, poderia ser assim, né? Uma possibilidade. Mas aí, desde que vocês tenham feito de outras formas, mas na forma de interrogativa direta está correta. Mas eu estou citando essas que estão como resposta aqui no material. Na página seguinte, nós temos aí a atividade Hora da Leitura, que também ficou para vocês fazerem, né? A leitura do texto 1 e do texto 2. E depois da leitura, né? Que eu não vou ler aqui porque são textos grandes, vai tomar muito tempo. Mas como vocês já leram, vocês estão por dentro, né? Então, tinha aí a página 45, 46 e 47 para vocês responderem sobre o texto. E a gente vai fazer a correção agora. Então, a primeira questão era: copie no espaço as palavras do texto 1 que você não conhece. E depois, procure no dicionário seus significados e escreva-os na frente das palavras. Então, aqui era pessoal, né? Você ia identificar dentro do texto 1 que palavras do texto 1 você leu e não entendeu o significado. Aí você ia procurar lá no dicionário e escrever o significado dessa palavra aí, né? Então, se você encontrasse alguma palavrinha desconhecida do seu vocabulário, que você não costuma usar na sua fala, no seu dia a dia, ou que você não conhece o significado, por exemplo, aqui é a palavra ressalto, né? Que é uma palavra que a gente não usa muito. Então, você poderia ir lá no dicionário, procurar a palavra ressalto e colocar o significado. Deixa eu ver outra palavra aqui que pode ser difícil de compreensão, né? Por exemplo, a palavra executar, né? Pode não saber o significado, sabe dentro do contexto, mas a palavrinha sozinha você não sabe o significado. Então, ia lá no dicionário e também procurava. Então, alguma palavra que você achasse difícil de entender, você ia no dicionário e procurava. Do texto 1, isso era no texto 1. Aí a questão 2. Como se chama a autora do texto 1? Explique como você chegou a essa resposta. Primeiro, a gente sabe, né, que é comum o nome da autora do texto sempre vir no final, né, no final do texto. Então, a justificar aqui, explicar como você chegou a essa resposta, era observar que no final do texto, a gente pode observar aí a assinatura da pessoa, né? Então, a autora do texto 1, ela chama-se Marie, né? Conforme pode ser observado na assinatura ao final do texto. Então, seria isso, mas não é para você colocar tal qual tá aqui. Se você colocou que o nome dela é Marie e que estava no final do texto, correto. 3. Onde e quando o texto 1 foi publicado? Então, minha gente, a resposta, né, da questão 3 seria: o texto 1 foi publicado no site Mamãe Plugada. Aí vocês iam colocar a data de acesso, né, que é 2 de janeiro de 2019. Aí, questão 4. Quem você imagina que seja Clara, citada no final do texto 1?
Então, o percebido, né, o que a gente pode perceber, aliás, é que Clara é a filha de Marie, né? Porque ela tá dando os pontos positivos e negativos do brinquedo. Então, ela foi uma consumidora, né? Logo, a gente identifica aí que é a filha dela, né? Clara é a filha de Marie. 5. Qual é o objetivo do texto 1? É apresentar um produto e avaliar ele, se tem pontos positivos e negativos, e recomendar para a pessoa que vai ler, caso você tenha gostado, né? Então, é apresentar um produto, avaliá-lo e recomendá-lo ao leitor, que é a pessoa que vai ler esse texto. 6. Com base em sua opinião, responda: o texto 1 é útil? Por quê? Então, é esperado que vocês respondam que sim, que ele é um texto útil. Porque caso a pessoa queira consumir aquele produto que foi resenhado, você já vai saber, né, os prós, os contras, o preço. Então, é um texto de utilidade pública, né, onde a pessoa pode utilizar aquelas informações em prol da sua satisfação enquanto consumidor, né? Então, você vai poder comprar um produto mais consciente, sabendo com mais detalhes a funcionalidade daquele brinquedo. Então, esse texto traz muitas informações importantes ao consumidor que deseja adquirir aquele brinquedo, né? Então, seria mais ou menos isso. B. Quem é o público-alvo dele? Ou seja, a quem o texto 1 se destina. Então, o público-alvo são as mães, né? Ou os pais, ou os adultos que são responsáveis pela criança. Porque a criança sozinha, ela não vai ter a noção de ler um texto, uma resenha crítica, para saber se deve ou não comprar o brinquedo. Ela vai só se encantar pelo brinquedo visivelmente, né? Mas essas informações mais técnicas, então elas são relevantes aos adultos que vão comprar para a criança. Então, o público-alvo são as mães, pais e adultos que, de modo geral, convivem com as crianças, né? Que aí pode ser avós, tios, pais, né? Alguém que queira comprar para a criança, né? Então, no caso aqui, o adulto, o texto é direcionado aos adultos que são responsáveis pelas crianças. Agora, na página 46, nós temos a questão 7. Sublinhe no texto 1 as informações relacionadas aos itens descritos na legenda a seguir. Os itens revelam as partes que compõem uma resenha crítica. Atenção às dicas. A dica é: você poderá sublinhar as informações e fazer uma marquinha com a cor do início ao final dela, deixando para pintá-la após a correção. Porque para pintar depois fica difícil de apagar caso vocês tenham errado, né? Então, vamos lá. De verde, né? Você iria sublinhar a apresentação descrita, a descrição do brinquedo. Então, você ia procurar lá no texto, onde é que tem a descrição do brinquedo? Então, você ia procurar no texto 1, né? Onde é que está fazendo a apresentação do brinquedo, a descrição detalhada do brinquedo. Então, eu vou dizer aqui qual era a parte que você ia sublinhar de verde, né? É aqui onde diz. Aqui, ó, que diz assim: um lançamento que recebe... É logo na primeira linha, né, que começa. Um lançamento que recebemos da Mattel do Brasil, mais exatamente da marca Fisher-Price, chamado Codipeia, brinquedo que promete desenvolver nas crianças de 3 a 6 anos a lógica e a resolução de problemas. Você ia circular a partir de um lançamento até problemas e depois ia continuar. Porque é onde está descrevendo o brinquedo, né? Ó, a centopeia vem com um conjunto de peças com combinados variados, que ao serem encaixados em ordens diferentes, indicam a direção que o bichinho vai percorrer para contornar obstáculos. Dessa forma, a criança pode mudar e reorganizar as peças, criando novas programações, novos caminhos para a centopeia. Então, era até aqui. Então, você ia sublinhar, passar uma linha embaixo. Desde aí, um lançamento até o segundo parágrafo, onde termina em centopeia. Então, toda essa parte você ia sublinhar de lápis verde, tá certo? Porque é onde está fazendo a apresentação do brinquedo e a descrição do brinquedo. Agora, na legenda,
pede para a gente sublinhar de azul a avaliação, a opinião sobre o brinquedo, os pontos positivos e negativos. Então, seria aqui, ó. Sim, minha gente, eu esqueci de dizer também que não é só até centopeia, não. É até $50. Eu vi agora aqui, lembrei. Porque aqui tá falando do valor, então tá descrevendo também o valor. Que diz assim, essa centopeia é vendida no Brasil por aproximadamente R$ 400 e no exterior por aproximadamente $50. Então, aqui ainda faz parte da descrição. Eu disse a vocês que era até centopeia, mas não é até $50. Então, você vai sublinhar de verde de um lançamento que recebemos até onde tem $50, que é o finalzinho da frase, do parágrafo. Aí, agora, voltando lá com o azul, né? Deixa eu ler novamente. É a avaliação, a opinião sobre o brinquedo, os pontos positivos e negativos. Aí vai ser aqui, ó. Como pontos, já diz no texto, né, ó? Como pontos positivos, ressalta toda essa questão do desenvolvimento na criança, raciocínio e lógica, de programação do caminho, para depois o robô executar o plano traçado pela própria criança. Aí abaixo fala do negativo, né? Um ponto negativo, além do preço ainda ser salgado, apesar de já ter baixado, antes o preço sugerido estava em quase R$ 600. Está nas rodinhas que não desviam quando tocam em algo e param prontamente. Também deve se atentar para os cabelos presos nelas. Aí continua. Uma coisa que notei, não sei se só aqui acontece isso. Quando a pilha está acabando, o brinquedo vai funcionando com cada vez menos módulos. Ele chega a conectar todos, mas a baixa bateria não deixa que a centopeia se locomova com tantas peças. Aí, outro trecho. No geral, amamos o brinquedo e a Clara está se divertindo muito. Então, aqui foi a avaliação. Então, você vai sublinhar de lápis azul. Aí, onde começa pontos positivos, aí até o final aí da página tem presos nelas. E na outra página você vai continuar, onde tem, uma boa coisa que notei, até o final aí onde tem peças, aí tem a chave e os 3 pontinhos, gente, até aí você sublinha. E na outra frase, você sublinha aí a partir de, no geral, amamos o brinquedo e a Clara está se divertindo muito. Então, é até aqui de azul. No começo da frase aí onde tem bom é isso, não precisava se sublinhar. Era só no geral. Amamos o brinquedo e a Clara está se divertindo muito. Repetindo, você vai sublinhar de azul. Aqui no primeiro parágrafo, que diz... no parágrafo aqui onde eu citei, né? Como pontos positivos, aí sublinha todo esse parágrafo. Aí também... um ponto negativo, aí sublinha todo o parágrafo até a palavra nelas. Aí na outra página, você sublinha também o início da frase até peças. E no outro parágrafo, você começa aí no geral até divertindo muito. Pronto. Aí agora, pede também pra gente sublinhar de laranja a recomendação ou não do brinquedo. Então, vamos ver aqui. Eu percebi aqui que não vai, né, sublinhar nada de laranja. Por quê? Porque ela não indicou o produto, né, para compra. Ela não recomendou, ela só disse que, no geral, a menina tá gostando. Mas ela não disse, compre, que é um bom brinquedo, você vai gostar. Ela não indicou, ela não recomendou esse brinquedo, né? Ela deu os pontos positivos e os negativos, porém, no final do texto, ela não recomendou a compra. Então, aí você não ia pintar nada de laranja. Sublinhar. Você só ia sublinhar de verde a apresentação que eu já indiquei qual era, e de azul a também informação que eu indiquei, que era a avaliação, né? Ou a avaliação e a opinião. Então, de laranja você não ia sublinhar porque ela não recomendou no texto, né? Aí, agora, nós vamos para o estudo do texto 2, que é a questão 8, as outras questões, né? Mas vamos começar a partir da 8ª. Copie no espaço a seguir as palavras do texto 2 que você não conhece e depois procure no dicionário seus significados e escreva-os na frente das palavras. Então, muitos colocaram que não teve nenhuma palavra que não entendeu. Graças a Deus. Tomara que realmente seja
isso mesmo, que vocês estejam com a compreensão ótima, né? Mas deixa eu ver aqui algumas possibilidades que eu acredito que alguns vão ter dificuldade, né? Deixa eu dar uma analisada aqui por alto. Por exemplo, Crepúsculo, caso você não tenha ouvido falar dessa série, né, de filmes. Então, Crepúsculo, você poderia... Mitologia, caso vocês não reconhecessem, né? Deixa eu ver mais se tem alguma palavra que vocês pudessem ter dificuldade em identificar. Humor, né? Então, por alto, assim, eu acho que previsíveis, é uma palavra também que pode ser que muita gente não conheça, né? Então, aí era muito pessoal, você ia colocar aquela que você não entendeu. Porém, pode ser que vocês tenham entendido perfeitamente, né? E eu esteja aqui só não perdendo tempo porque eu tô orientando, né? Mas era isso, você ia procurar as palavrinhas que vocês tivessem dificuldade, iam procurar no dicionário e registrar aqui na questão 8, conforme vocês fizeram também no texto 1, né? 9. Quem é o autor do texto? 2. E explico como você chegou a essa resposta. O autor do texto 2 é o menino Bruno Napoleão, de 11 anos. E a informação, ela está presente no final do texto, né? Lá no final do texto 2, nós vemos, né, ó, Bruno Napoleão, 11 anos, e vemos aí que está no final do texto. 10. Onde e quando o texto 2 foi publicado? O texto publicado no site foi na Folha de São Paulo. E você ia colocar aí o acesso, né? Porque foi no dia 2 de janeiro de 2019, conforme aqui. Só que essa é a data de acesso, né? Mas eu não encontrei aqui a data da publicação, mas vocês podem colocar aí a data de acesso mesmo. Porque no finalzinho diz aqui, ó, folhinha 2014-03, que seria o ano e o mês, que seria março de 2014. Porém, não tem o dia, né? O dia exato. E tem só o dia do acesso. Então, coloquem aí, quem colocou a data de acesso, então eu vou aceitar, tá certo? Então, o texto publicado foi no site Folha de São Paulo e a data foi dia 2 de janeiro de 2019, que é a data de acesso. Que a pessoa acessou para colocar esse texto aí no material de vocês. 11. Qual é o objetivo do texto 2? O objetivo do texto 2 é avaliar um livro, Percy Jackson, o Ladrão de Raios, e não o recomendou ao autor. Ele não recomendou, né? Então, pronto, seria essa. Agora, na página seguinte, nós temos a página 47, nós temos a questão 12. Com base em sua opinião, responda. O texto 2, ele é útil? Por quê? Então, é esperado que vocês respondam que sim, né? Que é um texto útil, pois ele traz informações importantes aos leitores que desejam ler o livro, né? A pessoa está interessada em ler o livro, ela vai ler a resenha para saber se é bom ou não, né? Ele investir nesse livro e fazer a leitura. B. Quem é o público-alvo dele, ou seja, a quem o texto 2 se destina? Então, o público-alvo são pessoas que gostam de ler, né? Nesse caso em especial, pré-adolescentes, a quem a série Percy Jackson, inspirada na mitologia greco-romana, se destina, né? Então, aos pré-adolescentes ou ao público que gosta de ler. 13. Pinte no texto 2 as informações relacionadas aos itens descritos na legenda a seguir. Os itens revelam as partes que compõem uma resenha crítica. Atenção para as dicas. Então, é a mesma questão lá do texto 1. Né? E a dica é que você poderá sublinhar as informações e fazer uma marquinha com a cor no início e no final delas, para que, caso você erre, você não precisa apagar tudo. Então, seguindo o mesmo critério, né? De verde, você ia sublinhar a apresentação, a descrição do livro. De azul, a avaliação, a opinião sobre o livro, os pontos positivos e negativos. E de laranja, a recomendação ou não do livro. Então, vamos lá. No texto 2, o que você ia sublinhar de verde, que é a apresentação do texto. E de
Então, vamos lá. Um garoto descobri que é filho dos deuses Poseidon. É a primeira parte. Você sublinhar de verde. Depois de verde. Ele não faz tudo por conta própria. Note que os amigos dele lutam mais do que o preguiçoso do Percy. Então, veja que nessa parte ele está descrevendo o personagem, né? Ó, um garoto descobri que ele é filho do deus Poseidon. A primeira parte, né? Que ele está descrevendo o autor. Depois ele está descrevendo, continua descrevendo o autor, né? O autor não, o personagem, lá veio com o autor. Que é, ele não faz tudo por conta própria, note que os amigos dele lutam mais do que o preguiçoso do Percy. Então, aqui é onde ele está descrevendo o personagem principal do texto. Então, ele está apresentando, descrevendo, né? Então, seria essa parte que você ia sublinhar de verde. Agora, de azul, que seria a avaliação, ele ia colocar aí, ó. A ideia do livro é bizarra, ou seja, você ia sublinhar de azul porque ele está avaliando de acordo com o ponto de vista dele. Então, de azul, a ideia do livro é bizarra. Aí depois, o livro é repetitivo, então seria aí, ó, o livro é repetitivo já na outra linha. As batalhas e as referências à mitologia já são previsíveis, então até aí você sublinharia de azul. Aí na outra linha, outro lado péssimo da história é que Percy não é um herói, ele está avaliando, sublinha também até herói. Aí lá no outro parágrafo, enfim, o Percy não é o melhor herói da literatura, então aqui ele também está avaliando, né? Aí lá no outro parágrafo não tem, enfim, o jeito como ele escreveu a história de Percy foi ruim. Os parágrafos são mal escritos e o humor é pior do que o humor da revista Mad. Então, até aí você também vai sublinhar de azul, de enfim até Mad. No outro parágrafo, continua. Enfim, Percy Jackson foi uma ideia que não deu certo, a história não faz sentido, os personagens são ruins e a história é confusa. Então, vai sublinhar aí também de azul, todo esse parágrafo aí do fim do texto. Então, vou repetir, de azul vai ser o quê? O livro é repetitivo, as batalhas e as referências à mitologia são previsíveis. Então, até o final aí da vírgula. Depois, na outra linha, outro lado péssimo da história é que Percy não é um herói. Sublinha também isso de azul. Depois, no outro parágrafo, enfim, o Percy não é o melhor herói da literatura. Aí, no outro parágrafo, enfim, o jeito como ele escreveu a história do Percy foi ruim. Os parágrafos são mal escritos e o humor é pior do que o humor da revista Mad. E depois, lá no último parágrafo, você sublinha todo o último parágrafo de azul. Então, seria essa a avaliação do autor, né? Sobre o livro. E de laranja, a recomendação ou não do livro. Logo no início do texto, ele já diz, né? Não recomendo aos fãs lerem isso. Então, você ia sublinhar isso aí de laranja. Então, era essa. Vamos agora seguir, né? Essa era a questão 13. Na questão 14, sobre a resenha de Bruno Napoleão, responda ao que se pede. Letra A, você já leu o livro resenhado? Então, se você já leu esse livro, você vai marcar aqui sim, se não, coloca aqui não. B, em caso afirmativo, qual é a sua opinião sobre o livro? É a mesma de Bruno ou é diferente? Então, se você não leu, aí você coloca, eu nunca li este livro. E a C, em caso negativo, você leria o livro após ler a resenha feita por Bruno? Por quê? Então, de acordo com o que Bruno resenhou no texto dele, você deu vontade de você ler o livro? Se sim, responde. Se não, responde por quê, tá certo? Então, isso aqui era pessoal. Então, não posso dizer se está certo ou errado, porque é a opinião de vocês. Pronto, essa foi a correção, né? Aí, agora, nós vamos para a atividade na ponta da língua, né? Que é a página 48 e 49. Por quê? 49 até a 7. Porque na próxima aula é que eu vou orientar vocês a fazer essa atividade. É hora de escrever, porque é uma produção de texto, né? Então, vamos lá. Estudo do gênero textual resenha crítica, que foram os dois tipos de aliás, os dois textos que a gente leu. Os dois são resenhas críticas. Um é de um texto, né? E outro de um brinquedo, aliás. O texto é de um brinquedo, que é a Centopeia, e o outro é do livro, né? De Percy Jackson. Então, são duas resenhas críticas. Ao estudar os textos 1 e 2, você pode chegar a algumas conclusões sobre o gênero textual resenha crítica. Agora é hora de checar os seus conhecimentos. Vamos ver o que vocês aprenderam. Um texto de resenha crítica tem como objetivo, aí você tem 3 possibilidades aí.
Apresentar um produto, um serviço, emitir sua opinião, uma opinião a seu respeito, ou seja, fazer uma crítica, recomendá-lo ou não ao leitor da resenha. Se você achar que é isso, marca um X. Se não, vai para a próxima. Contar uma história ao leitor. O texto de resenha crítica, o gênero textual resenha crítica, é contar uma história ao leitor. A única intencionalidade do texto é essa. Ou apresentar descobertas científicas ao leitor. Então, você vai marcar apenas uma, é correta aí. 2. Para escrever uma resenha crítica, precisamos conhecer muito bem aquilo sobre o qual vamos escrever. Não precisamos conhecer muito bem aquilo sobre o qual vamos escrever. Ou não precisamos conhecer absolutamente nada daquilo sobre o qual vamos escrever. Então, qual dessas responde aí, né? O que é importante para a gente escrever uma resenha crítica? Poder escrever. 3. O texto de resenha crítica deve ser escrito sempre em versos e estrofes, em tópicos ou em parágrafos. Aí você vai marcar. 4. Um texto de resenha crítica sempre deve ter título. Aí você vai marcar. 5. Podemos escrever uma resenha crítica sobre várias coisas. Dentre elas, aí você vai listar aqui. Né? Você viu duas formas, a de um brinquedo e a de um livro, a resenha crítica de um brinquedo e de um livro. Mas de que outras coisas a gente pode escrever uma resenha crítica? Você vai listar aqui. 6. Com base no que você observou nos textos 1 e 2, responda. Letra A. Quais são as partes que compõem uma resenha crítica? Quais são as partes que tem que ter numa resenha crítica, né? De acordo com aquela atividade lá que você foi sublinhando, você vai saber quais são as partes importantes. Já dei uma dica. B. Essas partes, elas precisam seguir uma ordem rígida de apresentação do texto. Elas precisam estar em pontos exatos, ou no início, tal elemento tem que estar no primeiro parágrafo, outro no segundo. Tem essa ordem, ou ela pode aparecer em qualquer parte do texto. Aí você vai marcar. 7. Em um texto de resenha crítica, a linguagem ela deve ser clara, objetiva, de fácil entendimento, ou ela tem que ser confusa, incerta, de difícil entendimento. Então, aqui tá óbvio, né, minha gente? Então, eu acredito que vocês vão conseguir responder essas questões aqui sem muita dificuldade, porque vocês já fizeram a leitura do texto, já identificaram dentro do texto as partes os componentes que formam um texto, né, esse gênero de resenha crítica. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a correção e vai dar continuidade aí à atividade. É hora de escrever, que é uma produção de texto, mas eu só vou orientar na próxima aula, tá certo? Então, por hoje é só o estudo de resenha crítica, ok? Que é a atividade na ponta da língua. Então, um cheiro em todos, espero que todos tenham feito a correção direitinho e caprichem aí em tudo que vocês vão fazer, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula.